Saudações! Meu nome é Anderson Siqueira, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma mensagem de reflexão sobre a produção da música Caos, de minha autoria. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Acredita-se por grande parte dos teólogos que o livro de Lamentações, um livro poético, foi escrito pelo profeta Jeremias, em aproximadamente 586 a 587 a.C., após Nabucodonosor ter destruído completamente a Jerusalém, depois de ter levado cativos tanto as autoridades como o povo da tribo de Judá para a Babilônia. No livro de Lamentações, o autor lamenta-se profundamente diante daquele caos que foi estabelecido sobre Jerusalém, reconhecendo que tudo aquilo ocorreu pelo fato do homem se distanciar dos princípios de Deus, pedindo perdão a Deus, e no terceiro capítulo ele expressa a sua esperança em Deus, dizendo: quero trazer à mente aquilo que pode me dar esperança, pois as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Na composição da música Caos, inicia-se fazendo uma comparação de situações que ocorreram em nossa sociedade com situações que ocorreram naquele passado bem distante. Recentemente, homens que ocuparam cargos de governadores, entre outros, chegando até mesmo à presidência da República, foram presos por causa de corrupção. Tanto a corrupção generalizada quanto a violência têm assombrado a nossa sociedade, deixando-nos cada vez mais inseguros. Na antiguidade, não foi muito diferente. Os homens, distanciando-se dos princípios da lei, dos princípios de Deus, viveram graves consequências. Reis, autoridades e o povo, levados cativos por causa de sua corrupção. A música Caos também faz uma comparação do juízo que Israel e Judá sofreram naquele tempo com o futuro juízo apocalíptico. Os assírios destruíram completamente ao reino de Israel em 722 a.C. Os babilônios cercaram e levaram o povo cativo, o povo de Judá. Na primeira deportação, em 609 a.C. Na segunda deportação, em 598 a.C., quando o rei Joaquim se rendeu. E na terceira e última deportação, em 587 a.C., quando Nabucodonosor destruiu completamente a Jerusalém. No livro de Apocalipse, capítulo 17, menciona sobre a Grande Babilônia, uma figura simbólica de uma prostituta montada em uma fera de 7 cabeças com 10 chifres, erguendo uma taça em suas mãos. Para muitos teólogos, significa o governo político e religioso do Anticristo, onde 10 nações irão apoiá-lo no final dos tempos. E para esses teólogos, acredita-se que o Anticristo será um homem apaziguador, pacífico, pregará a paz mundial, um homem de muito carisma, mas depois vai se revelar como um grande ditador. Em Apocalipse capítulo 13, diz que ele vai impor que todos, tanto ricos como pobres, coloquem em sua mão a sua marca, ou em sua mão ou em sua testa. Acredita-se por muitos teóricos que essa marca será um microchip, que será implantada na mão ou na testa, trazendo muito progresso pelo avanço tecnológico, como, por exemplo, uma só única moeda virtual, o controle e o monitoramento da sociedade, entre outros benefícios. Também em Apocalipse 13, fala que essa marca é um número de um homem, o 666. Nesse tempo, o Anticristo será como o Nabucodonosor da nova era, o rei da Grande Babilônia, e vai impor que todos o adorem como se fosse um deus. Também, além de perseguições e guerras, haverá muitas catástrofes naturais. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 26, diz que os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Atualmente, podemos perceber quantas catástrofes naturais têm aumentado gradativamente,
terremotos, tsunamis, entre outros. Além dessas informações, também temos a nova ordem mundial, a globalização, assuntos que os teóricos da conspiração têm ficado cada vez mais alertas, pois entende-se que tudo está cada vez mais próximo. Conforme as Escrituras, o profeta Jeremias foi rejeitado pelo povo quando falava que esse juízo viria sobre eles, até mesmo por sua própria parentela. Mas ele não olhou para essas circunstâncias. Ele ficou firme no propósito de Deus. Atualmente, percebemos também que não muda. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, diz que nos últimos dias os homens serão cada vez mais ingratos, blasfemos, arrogantes, caluniadores. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ao olharmos para o nosso cotidiano, ficamos perplexos como a violência tem aumentado, como as pessoas têm se distanciado dos princípios de Deus, longe da moral, longe dos desígnios que Deus tem. E a nação tem chorado diante desse caos, esperançosos que os próximos governantes possam ser bem melhores do que os anteriores, sendo fiéis à sua nação. No livro de Romanos, capítulo 13, diz que nenhuma autoridade pode ser dada ao homem que não vier de Deus, porque todas foram ordenadas por Deus. E todos aqueles que se levantam contra as autoridades trarão sobre si mesmos a condenação. O que a nação espera é que essas autoridades possam ser honestas e corretas para com o seu cargo, que eles possam viver conforme os desejos e os desígnios que Deus tem para a nossa nação. Mas sabemos que diante das imperfeições humanas, a nossa maior esperança estará sempre em Deus. E assim como o profeta disse, eu quero concluir a minha reflexão dizendo: queremos trazer à mente aquilo que ainda pode nos dar esperança, porque as misericórdias do Senhor ainda são as causas de não sermos consumidos. Jesus está voltando e o juízo está chegando.